Não, dá pra ainda. Bota a cadeira mais na frente. Vai tudo. A outra, cadê a outra? Lá, você na frente. Não. No começo da oficina estava todo mundo muito retraído. E você, quando começa a virar criança mesmo, fazer bobagem, fazer besteira, é quando você realmente descobre a essência do palhaço. É quando você se torna uma criança de novo, você se permite. Foi muito proveitoso. Para quem acha que palhaço é só fazer brincadeira, não, tem toda uma técnica. Eu aprendi que o palhaço não pode abandonar o público. E uma pessoa que ficar dispersa, ele tem que ir em cima daquela pessoa sem perder os outros. Todos têm que ficar atentos a ele o tempo todo. Por isso que a gente tem que ficar palhaço, cena, palhaço, cena. É muito difícil ser palhaço, é muito difícil você fazer uma pessoa rir e que ela não seja aquele riso forçado, seja aquele riso natural. É deixar a pessoa feliz. O palhaço é assim, quando dá errado, dá certo. O acidente procura ele, porque é ele que transforma o acidente em graça. Você descobrir a inocência do ser humano que está presente o tempo todo e às vezes você vai esquecendo por causa da vida, do cotidiano e tal. Você vai esquecendo. E aí na oficina você vai, essas coisas vão aflorando, tal, a inocência, a ingenuidade e tal. Muito bem, moço. Só traga o saco, não traga a vara, não. Me tira daqui que eu não aguento mais, não. É um olho diferente, o olho do palhaço, do que o olho da gente normal, sabe? Porque é o olhar da criança, aquele que pode tudo, sabe? O que ele quiser, ele faz, sem medo, sabe? É o olhar sem medo. Quem me ensinou o que é o palhaço foi uma pessoa que mal sabia ler. Então eu acreditava que existia uma técnica apurada para ser palhaço, mas na verdade não é. Simplesmente é você aceitar ser o que é e aceitar a verdade no olhar do outro. Porque o que a gente faz no dia a dia, no cotidiano, é ser um personagem. E é um processo difícil, porque você tem que quebrar esse personagem. Esse personagem cotidiano que você sai com ele. E as pessoas não estão acostumadas a se ver. Você ganha muita coisa, você aprende muita coisa, você abre os olhos para o mundo. Você abre sua mente, você começa a enxergar o mundo como ele é, né? Sem essa farsa, sem essa maquiagem da sociedade. Assim. O perigo é você ter um peso nas costas, né? Porque aí você conhece tudo, aí você tem uma responsabilidade, né? E uma vontade também de querer mudar. Vocês sabem que no Brasil, em muitos lugares, o teatro, o sindicato dos atores e das prostitutas era o mesmo, e nós temos antepassados em comum. Tá? E eu sempre me perguntei, nós temos que aprender algo desse passado em comum. Tá? Vocês sabem como é que se chamavam os bordéis no início do século? Casas de tolerância. Os homens não iam lá transar. Iam lá conversar com as moças de coisas que a família dele não aceitaria. O que elas faziam? Toleravam. Esse é o sentido. Por que nós no teatro temos todas as minorias? Porque toleramos. Porque aceitamos as diferenças e aprendemos com as diferenças. Essa é a nossa herança em comum.
cima do pé da gente, fecharam a janela de vidro com medo, e a gente nem tem a chance de ver a cara do palhaço de gravata, para não perder a hora e olha o tempo perdido do Rolex dourado. No começo, né, quando eu comecei lá a fazer teatro, o preconceito era muito grande, muita gente criticava, né? Mas, Arari, você vai fazer teatro, não sei como é que você vai fazer teatro junto com esse povo? Eu digo, menino, o que é que tem esse povo? Não, porque tem maconheiro, porque tem bicha, tem prostituta, não sei o que. Eu digo, não existe nada disso. Se existe alguém que toma droga, pelo menos no meu grupo não tem, mas se existe alguém, existe em toda profissão, em todo canto existe. No mundo de hoje que a gente está se fechando nas nossas caixinhas, né? Esquecendo que existe um vizinho, uma pessoa próxima, o teatro não, ele exige que você tenha uma convivência com grupo, né, que você saiba conviver com diferentes olhares. Então é importante mesmo que o jovem ele amplie seus horizontes, saiba conviver em grupo, saiba se comunicar, né, não atrofie seu pensamento, seu olhar. Essa visão crítica do mundo o teatro também oferece. O teatro, a dança, a arte, a educação artística na escola, ela vai além dessa relação profissional, de você ser ator ou não. Ela está inteiramente ligada ao seu desenvolvimento enquanto ser humano, às suas capacidades motoras, físicas, a sua relação com a sua personalidade, com a construção da sua personalidade, construção de uma sensibilidade, construção de um olhar para o meio social, assim. O teatro é uma arte coletiva, então você não vai trabalhar só o teatro em si, a interpretação, mas você pode trabalhar a pintura do cenário, você pode trabalhar a costura, você pode trabalhar a sonoplastia, a iluminação, não é? Então você tem muitas coisas para trabalhar dentro do teatro, dentro da sua aula de artes, e vai tornar a aula muito agradável do que ficar só o aluno fazendo aquele desenho já pronto, né, pintando, que ninguém mais gosta disso. Terra, planta, fruta, bicho, fogo, chuva, vento e mar, a obra não para de aumentar. A maioria aqui pressupõe-se que eles vão para a sala de aula, né, quando se formarem. Então, há uma carência muito grande exatamente nessa questão da postura do professor em sala de aula. Que isso é visto, às vezes, em didática. Mas a gente trabalha mais a questão de formulação de conteúdos, né, sistemática de ensino, metodologias. Agora, o trabalho do profissional, né, da sala de aula não aborda as questões de corpo, de voz. Então, eu acho que o teatro vem exatamente fortalecer essa questão da postura do professor em sala de aula. Eu sou professora numa escola pública municipal da cidade de Florianópolis. Então, eu tento dar teatro. 30 alunos dentro de uma sala de aula, com 30 carteiras. Só o fato de eu pedir para eles afastarem as carteiras, para a gente ter um espaço adequado, aí já vai para um caos, enfim, 45 minutos de aula. Mas quando dá, é uma satisfação e é um preenchimento e é não pensar em coisas muito... Mas às vezes o fato de fazer uma roda e dar a mão, eles não se tocam. Né, a dificuldade que eles têm de dar a mão para o colega. Então, o fato de ficar 45 minutos e conseguir fazer uma roda e conseguir com que eles deem as mãos, preenche demais e é muita satisfação, assim. E eu tive uma sorte enorme de ter um apoio, assim, uma educação. Meu pai muito esclarecido, muito... E desde os 11 anos de idade, quando eu fui convidado para fazer balé, que eu comecei a fazer balé com 11 anos, e teatro aos 10. Aí ele me disse, você não quer ser ator? Então você vai ter que fazer dança, você vai ter que cantar, você vai ter que fazer tudo isso, então vá fazer. E aí não parei mais até hoje. Eu sempre fui muito estudioso, então eu estudava, passava de ano, porque eu fazia teatro no sábado e no domingo, com os grupos. Então, para os meus pais nunca dizerem, você vai deixar de fazer teatro porque não passou de ano. Eu faço teatro desde os 20 anos. Eu nunca imaginei trabalhar como ator. É tão tal que na escola onde eu estudava existiam essas peças, montavam-se as peças de teatro, mas eu nunca tive interesse. Nunca tive interesse de participar. E a partir do momento que me descobriram, eu também me descobri as minhas possibilidades, aí fluiu e vem até hoje, né? A roda nasce, a roda gira aqui nesse lugar. Se é muito azul,
Eu estou vivendo muito mais do que eu vivia antes. Porque antes eu deixava assim, passar muitas oportunidades, perdia muitas oportunidades, o povo vai, tá, vai ser bom. E não, vou não, sempre quieta, sempre na minha. E eu deixava muitas vezes passar assim, uma opinião importante. Não falava, é aquela coisa, eu não influenciava, não contribuía em nada. Eu era mais tímida, né? Então, com teatro, hoje eu sou mais, assim, não tenho muito problema em falar, assim, em público. Antes eu ficava muito nervosa. Na sala de aula, o professor fala, antigamente eu tinha vergonha, hoje não, hoje eu já argumento, hoje eu já falo, já boto minhas opiniões para fora, eu falo o que eu sinto. Muitas pessoas aqui eram tímidas, agora estão... se revolucionaram, como Tayane. Eu tinha vergonha até de conversar, normal, eu era muito tímida. Agora ela se soltou. Agora todo mundo diz, cala a boca, Tayane, você fala demais. O que eu acho engraçado é que minha história é um pouco ao contrário do que a maioria. Eu era muito desinibida e queria ser sempre o centro das atenções, queria estar ali no meio. E hoje eu vejo, assim, sei mais respeitar, mais me controlar, até que Tina diz muito isso. Assim, que, pô, Luísa queria estar sempre no papel principal. Hoje teve peça que eu fiz, Tina, deixa eu ficar na sonoplastia. Aí, acho bem legal isso. O teatro, ele é um instrumento pedagógico maravilhoso. Ele desenvolve, assim, vários itens na vida de uma criança, de um adolescente, tanto pode desenvolver o cognitivo, social da criança. Ele envolve um universo assim muito grande de benefícios. Eu era um cara desinteressado no colégio. Eu era totalmente tímido. Eu não tinha coragem de fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês. E eu acho que o teatro ele me tirou desse mundo e me pôs num mundo assim totalmente, como é que eu posso dizer, brilhante, porque hoje eu sou louco por leitura, hoje eu não tenho um mínimo medo de falar em público, seja 1.000, 3.000, 1 milhão de pessoas. O teatro me fez pensar, o teatro me transformou. Pronto, é isso mesmo. Entendeu? Prólogo, depois pro feto, bora? Aí a gente faz o prólogo e depois os fetos. Então, Milena, a parte da Bíblia, vum. Viu? Bora. O teatro tem toda aquela questão do ensaio, né? Envolve o antes, né? O depois. Então, aquelas pessoas que estão na técnica, que estão atuando, a direção, a produção, entendeu? Realmente a gente sente como uma família, né? Eu vejo, acho que um laço que tem um com o outro, que é meio de confiança. Que é aquele de uma fala, pá, outro puxou para outro puxou para outra. Se um cai, outro levanta. Um vai lá, segura o braço, levanta, ajuda a levantar. Lá fora, muitas vezes, a gente não recebe o apoio que a gente recebe dentro do teatro, no convívio semanal, dias e noites ensaiando. Um apoio, se você está com problema, muitas vezes essas pessoas vão lá, perguntam e muitas vezes tentam ajudar. Logo cedo eu estava com os problemas em casa, cheguei aqui eu estava tenso de verdade. Quando a gente começou a ensaiar, eu já estava rindo, brincando, eu esqueci. A questão da violência mesmo, eu já tinha pensado nisso. Mas a da televisão eu não concordo muito. Era bom tua mãe que conta história pra tu de livro, né? Ixi, o cabelo. Ó, teu óculos. E sua mãe? Tá em casa. Não, ele tá preto. Ele tá preto. Tá aqui assim, ó. Sua mãe tá em casa hoje, seu pai? Minha mãe saiu e meu pai tá em casa. A vida não é cara assustadora. A novela não é igual a novela. Assim, o que eu acho interessante é que o grupo ele fica muito coeso, eles ficam trabalham muito unidos e colaboram muito um com o outro, eles são muito parceiros, eles conseguem estabelecer umas relações muito verdadeiras entre eles, são muito amigos, acho muito importante isso. Cada um tem sua função e não tem como você diminuir a função de um outro, né? Cada um tá ali para complementar e você necessita do outro. Quando não rola esse lance de confiança, o grupo quebra, a peça quebra. No palco mesmo, a peça pode ir até o final, pode apresentar em temporada, tá lá na cena. Um caiu, o outro não foi lá e levantou. A peça cai de produção, pronto. O ruim é o preconceito lá fora.
Meu pai pega muito no meu pé, não nessa parte, o que ele fala muito é, no caso, eu passo uma noite fora, tá ganhando o que com isso? Minha mãe, ela não é muito chegada a teatro, meus irmãos também não suportam, eles acham que é uma falta de tempo, perda de tempo. As queixas são poucas, mas as poucas queixas que a gente escuta é porque, assim, por falta de esclarecimento, né, aí eles acham, assim, que isso vai tirar o desvio do aluno da sala, isso vai diminuir o aproveitamento dele enquanto aluno, mas só que a gente tenta mostrar a ele que é exatamente o contrário. E lógico que aconteceu aquele receio, aquela preocupação, mas vai ter que horas, vai ser que dia, e se tiver prova, como é que faz? E aos poucos, com esses pais assim acompanhando passo a passo, eles puderam observar a verdade que nós estávamos falando na prática, né? Eles acompanharam e aí eles perderam esse receio, esse medo. Vamos, levante as costas dele, ligeiro. Senhor, eu levanto, mas ele cai. Ah, desgraçado pesado. Cai coisa nenhuma, você que é desmantelado mesmo. É uma coisa que ele gosta de fazer e a gente não quer proibir justamente porque é uma coisa que ele faz com livre e espontânea vontade, né? E eu estava pensando esses dias, eu estava vendo, depois que ele começou a participar, ele ficou assim mais, pela idade, ficou uma pessoa assim mais responsável, eu acho. Ficou mais assim com compromisso, com aquele cuidado de chegar no horário, os ensaios, ele se preocupa em saindo, quer dizer que é uma coisa assim que está ajudando no crescimento como ser humano, né? Como pessoa. Aí é bom, eu creio que seja bom assim por esse lado, eu vejo por esse lado. Uma calamidade, vocês nem imaginam o que seja. Será o fim, não sei nem como começar. Uma desgraça, uma catástrofe. Eu já resolvi problemas mais complicados do que esse. Deixem comigo. Ela sempre foi muito boa nas notas no colégio, por exemplo, né? Foi muito boa, mas depois que ela começou a fazer essas peças de teatro, ela começou a ter mais interesse e ter nota melhor. Né? Como ela chegou essa semana com a notícia, pai, o ano nem terminou e eu praticamente já passei de ano. Então isso pra gente foi uma alegria muito grande. Eu percebi assim que ela ficou mais esperta, né? Mais criativa nas coisas, entendeu? Aí tudo que ela faz bem feito. Ela é muito inteligente no colégio, todas as matérias que ela faz em casa. Sempre ela se liga mais no colégio e nessa peça que ela está fazendo. Eu já resolvi problemas mais complicados do que este. Deixem comigo. Espantalho? E o que é um espantalho? Eu nunca vi, não. Eu não sei fazer esse bicho, não. O Urso arranjou outra pessoa para ela ajudar? Eu mesmo não. O teatro na escola também propõe o contato do aluno com essa linguagem que é um patrimônio histórico da humanidade, né, do qual ele não tem acesso, principalmente nas escolas públicas, e que tem se tornado, cada ano que passa, uma arte muito elitizada, muito pouco acessível para as pessoas de baixa renda. Então, além de possibilitar o contato com essa linguagem, ainda traz uma emancipação do aluno enquanto sujeito, né, na sociedade, enquanto um ser social completo, que tem uma consciência do seu mundo, tem uma consciência do seu contexto, tem uma consciência da arte, da importância da arte na sociedade, que ela não é só uma forma de arte só para ser apreciada como objeto de arte, mas que interfere também na realidade, né, e que é importante, faz parte da cultura, é importante para a vida social do ser humano como um todo. O trabalho sobre o ator é um trabalho sobre o homem, não é um ofício, mas é um trabalho de formação humana, né? Porque a gente vive muito dentro de uns limites muito estreitos, ou que a gente pensa e acredita que são estreitos, né? E o teatro, acho que tem esse poder, é uma força de você romper os teus próprios limites, né? Quando eu fui assistir ao meu primeiro espetáculo de teatro, foi uma sensação que nunca eu vou esquecer. Eu saí do teatro e eu tinha a sensação de que o mundo estava de cabeça para baixo. Eu tinha a sensação de que o chão não existia debaixo dos meus pés. E a partir daí eu comecei a frequentar o teatro. Eu vi um negócio muito interessante outro dia, que diz assim, o teatro é a arte do futuro. Vai ser tão revolucionário o teatro, porque é tudo tão conexão por monitores e toques e tal, que
A grande sensação, o grande barato vai ser ir no teatro porque o cara tá lá, velho. Não vai ser por uma tela, dizer, não, os caras estão lá mesmo. Essa universalidade das coisas, né? Essa coisa holística nos chama muita atenção, né? Eu olhar para uma árvore, um pé de piqui no cerrado lá de Goiânia e ver nessa árvore o corpo contorcido de um dançarino de butô japonês, entende? Isso para mim é mágico, é saber que tudo está conectado mesmo, né? Então eu posso beber nessa fonte lá no Oriente, lá no Japão, porque eu sei que tem muito a ver com a minha cultura. O butô, por exemplo, um mote que nos levou a buscar o butô, ele surgiu como manifesto à radiação, né? A era atômica que explode bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Então a população, os artistas se manifestavam através do butô. Nós somos de Goiânia, que foi a cidade que sofreu um acidente radioativo muito grande. Então, sabe, esses detalhes que fazem uma conexão, assim, pra gente nada é em vão, né? Então, essa era atômica também nos liga, o Oriente e o Centro-Oeste de Goiás, né, o Centro-Oeste do Brasil. Nós lá no Cerrado estamos conectados de certa forma, nós vimos as pessoas morrerem, né, por conta desse acidente. Então, isso está impregnado no nosso corpo e a gente achou o butô como uma forma de expressar esse sentimento também. Trazer o teatro como elemento de troca, de saber, de conhecimento, seria muito mais eficaz, sem dúvida. Cada vez mais esse saber vai ficando distante, aquelas apostilhas, aqueles livros que, assim, parece que é um jeito de contar a história da gente mesmo, que parece que essa história nunca pertence a gente, né? Então não é pegar esse texto e teatralizar, não é isso, mas como que esse saber pode ser vivo. Se a gente trouxesse esse sabor do vivo, a gente era um elemento de troca muito mais interessante, né? Desde que eu nasci, desde pequeno, eu me pergunto assim, de onde eu sou, né? Qual é o meu lugar nesse mundo? Com que cultura eu me identifico de verdade? Desde pequeno eu vejo que eu nem tenho sotaque de Goiás, que é forte, né? Aquela coisa da porta, o pessoal tem um sotaque forte, mas também não tenho sotaque de lugar nenhum. Então eu fico me perguntando, né? O lugar da gente, aonde está, afinal, né? Então, parece que a gente está caminhando em direção a uma cultura universal. Vamos pensar numa cultura global, né? Então, essas trocas, para mim, fazem parte de um processo, de uma travessia que a gente está vivendo, sabe? Estamos caminhando para uma nova realidade, um novo jeito de existir. Apanha laranja, menino, apanha laranja no chão. Defenda o seu reino sozinho, no fundo do seu coração. Esperei meu amigo, não veio, e será que é meu amigo? Eu não sei. Me pediu a verdade, eu dei, me deixou na saudade outra vez. Quem faz uma, faz duas, faz três. Quem faz quatro, faz cinco, faz seis. Mas Santo Antônio é protetor da